Esporte Terê. Esporte Terê FM. Hoje é só alegria, só felicidade. Toma Paquetá, que o Abreu e Zeca vão esculachar. Vambora. Felipe Abreu tá na área. Essa é sensacional, cara. Tem até uma poesia, coisa Não, isso aí foi rima. Ele faz poesia, uma rima, ele verdade. faz rima, ele faz de tudo um pouco, esse menino aí, rapaz. Boa tarde pra você, belezinha? Boa tarde, Zequinha. Tudo bem, depois você? dessa, cara, tudo bem, tudo certinho, né? Que Certo. bonito, Jansen, parabéns, Será cara. que ele tá Gostei da feliz, rima. então? Tá feliz, né? O Flamengo ganhou, coisa e tal, É. Carioca, né? Tá feliz, o Jansen, cara. Foi... Bom, vamos falar primeiro de quê? De Taça Rio ou de Carioca? Você que manda, cara. Vamos falar de Taça Porque o Rio, Botafogo só pra também contrariar. ganhou, né? Exatamente. É a terceira vez em 4 anos que o Botafogo levanta a taça da Taça Rio, né? Ontem no sábado, né, venceu o Bangu por 3-1, com um time repleto de reservas, quase que 100%, se não foi 100%. Né? Não sei o Edenilson ali se ele é titular ou reserva, mas se vai ser titular ou reserva, né? Como ele é visto. Mas como chegou agora, tem reserva. o Tuco Correia também que jogou o jogo todo. Né? O que me surpreendeu dessa partida, cara, foi que o Neto parece que nem foi cogitado de ser o titular dessa partida. Ele não tá jogando no time principal. Não, porque assim, tudo indica que ele vai pro Corinthians, né? É mesmo? Essa negociação segue firme. Rapaz. Realmente assim, no Botafogo, a Não grande verdade é que perdeu espaço. Não aconteceu. Acho que perdeu espaço que nunca teve, eu não sei. É isso? Sei lá. Se ele sair, o Botafogo vai ter que ir no mercado e trazer um goleiro, né? Precisa. Vai ter que... Agora quem? Eu acho que o Botafogo deu mole, cara. O Everton saiu de graça do Palmeiras e foi pro Grêmio e o Botafogo podia ter atravessado essa negociação aí. Tudo bem que o Neto tava machucado ainda, se não me engano. Exatamente. O negócio é agarrar o John, que vai treinar aí um pouquinho, sem recuperar da lesão. Cara, tu não volta daqui, tu sai mais não. Agora já era, só vai poder jogar no meio do ano. Tem condição. Mas, Zeca, o Martin Anselmi fez questão de elogiar os garotos que participaram aí usou muito os garotos durante essa campanha da Taça Rio. Na final, então, né? Foi quase que o time todo. Ele elogiou os garotos, falou do comprometimento deles e da obediência, de certa forma, né? Porque eles fazem tudo que ele pede nos treinos, eles fazem no jogo. E ele também valorizou a taça, né? Falou que é muito importante pro clube, pros jogadores e pra torcida, especialmente num momento de dificuldades, que é o que o Botafogo vem vivendo, né? Tem, óbvio, que esperança de dias melhores, digamos assim, né? Tem, óbvio, jogadores para chegar também, para entrar nesse time que ainda não puderam, né? Porque mesmo regularizados ainda não tinham como estar inscritos, né? Tanto na Taça Rio como na pré-Libertadores. Né? A galera tem que A esperar. gente também vai falar porque é o que o Botafogo tem à frente, né? Na verdade, amanhã, às 9h30 no estádio Newton Santos, o Botafogo enfrenta o Barcelona de Guayaquil. O jogo já tá 1-1. O jogo veio do Equador a 1-1, né? O Botafogo arrancou um empate deles lá. Podia até ter vencido a partida, mas acabou ficando no empate. E é uma partida muito importante, que muda os planos da temporada inteira. Embora, em caso de derrota, o Botafogo vá para a Sul-Americana, que também é uma competição importante, mas não tem a expressão que tem uma Libertadores, né? Pois é. Então, assim, o negócio é vencer em casa. Só vencer. Por conta disso, realmente, né? O time foi reserva, né? Sim. Jogar contra o Bangu sábado. Sim. Porque tem que focar totalmente nisso, né? Não podia correr o risco de perder, né, um jogador e tudo. Sim. E assim, a garotada deu conta do recado, deu foi legal. Conta, foi bem, né? Venceu por 3-1, venceu tranquilo, digamos assim. A verdade, falando do jogo de amanhã, o Botafogo precisa vencer pelo placar mínimo, 0-0 já garante a classificação. Se empatar, pênalti, não tem prorrogação, é diretamente os pênaltis. E se perder, Sul-Americana. Então, cuidado, né, Fogão? Cuidado. Você vencer pra ir pra fase de grupos da Libertadores. Sim. Vencendo só tá falta na fase esse de joguinho. Pronto. Só falta um. Aí pode usar todos os titulares. Os titulares não, reforços, né? Dino Santos, Medina e companhia. Aí vai ser melhor ainda. Sem dúvidas. O negócio é passar. Sem dúvidas. Bom, e o Flamengo levantou o título do Carioca 40ª vez, meu amigo. Leonardo Jardim chegou. Rapaz, verdade. São muitos títulos, né? Sim. E o técnico aí, Leonardo Jardim, chegou na semana, já levantou título. 4 dias de treinamento, já levanta título, mas ele fez questão, Zeca, de reconhecer, né, que
o trabalho do Felipe Luiz. Ele inclusive falou na coletiva que a base do time que foi campeão é o time do Felipe Luiz ainda. Óbvio que ele fez mudanças, né? A gente viu a postura do time foi completamente diferente. Mas ele também mandou um abraço ao Felipe Luiz, né, na coletiva. Ele que, durante os treinamentos, no pouco tempo que ele teve, ele priorizou acertar a defesa. E, de fato, a gente viu uma defesa muito mais segura ontem. Porque né? tava demais. Né? Sim. Foi um jogo muito... Como é que eu vou te dizer, assim? Eu achei um jogo muito lento, principalmente pelo lado do Flamengo. Tinha momentos que o time parecia que matava alguns contra-ataques e segurava muito o jogo, sabe? O time não corria. Parecia que não acredito. Eu acredito que não seja esse o futebol do Flamengo. Teve um lance que o Carrascal, ele partia sozinho, se não me engano era ele. Ele partia sozinho na ponta e decidiu voltar, em vez de seguir pro ataque, ele decidiu voltar e assim, não é o Flamengo que a gente costuma ver, de um time mais agressivo em campo. O Flamengo faltou um pouco... o Zeca falou que é o Lex Luthor, o Jardim. Faltou um pouco disso no Flamengo, mas no pouco tempo de trabalho já mostrou evolução na parte defensiva, né? E tem que começar por ali mesmo, todo mundo fala. Sim, ele falou Tem que ter uma boa defesa. Sim, começa pela defesa. Ele falou que o Fluminense é um time que... O Fluminense costuma chutar muito ao gol. E no jogo de ontem, o Fluminense fez 10 finalizações contra 9 do Flamengo. E assim, não teve chance clara no jogo. Talvez a melhor chance do Fluminense tenha sido aquele chute do Acosta que o Rossi defendeu. Talvez não, foi aquela chance. E, assim, para um jogo do tamanho que foi... E o que a gente tem visto desses jogos e do Fluminense jogando contra outros adversários assim, foi assim, menos do que era esperado, né? Sim, o Fluminense foi abaixo, talvez muito porque o Acosta não conseguiu jogar muito ontem também, não conseguiu fazer tanta diferença, mas ainda assim o Fluminense, na minha opinião, foi melhor do que o Flamengo em campo, mas não conseguiu... Como é que se fala? Não conseguiu converter isso em chances. O Fluminense não conseguiu. O Flamengo conseguiu, de fato, neutralizar o time do Fluminense ontem. Foi um jogo mais defensivo assim mesmo, mais fechado, truncado, né? O Flamengo até teve muita posse de bola, né? Mas ainda assim foi um jogo mais fechado do Flamengo. O Zubeldia falou sobre o jogo também. Ele falou que foi uma partida equilibrada, que não deu nem pra ver diferença dos dois times, digamos assim, né? Ele falou que os times estavam muito iguais, muito equilibrado mesmo. Não tivemos chances claras pra nenhum dos lados. Ele falou sobre o pênalti, sobre os pênaltis, né? Que o Flamengo venceu. Ele foi questionado, né? Porque o Canóbio não bateu. Por que ele não bateu? Assim, o Otávio bateu mal demais. Bateu muito. Aí... Rapaz, quando ele pegou, quase no meio de campo, eu falei, já era. Vai estar na lua. Mas o Canóbio não bateu, então ele foi questionado e ele falou que a culpa, quem escolheu, pode até não ter sido, mas ele puxou pra ele. Ele falou que quem escolheu a ordem dos batedores foi ele, mas méritos do Rossi e assim, um adendo ao Fábio que, nossa, agarra demais. Só errou uma vez o canto, foi o canto do Cebolinha, né? Foi o único canto que ele errou e todas as outras ele tocou, ele passou muito próximo da bola. Verdade. Assim, é um cara que... os pênaltis foram bem batidos, porque ele ia pegar. Sim, de fato ele tinha que ser estudado. O único que, assim, que eu achei mal batido e ainda assim... o jogador contou com a sorte foi o Paquetá, né? Que a bola passou embaixo do Fábio. Também achei. E eu vou te falar, deu muita sorte o Paquetá ali, que se ele perde aquele pênalti, nossa, não queria nem ver. Mas também, assim, ele bateu rasteirinho mesmo. Sim, então... mas ainda assim, o Fábio passou dela. Entendeu? Mas se fosse um pouquinho mais assim, se o Fábio sei lá... Você é meio altura, deu sorte, porque a bola entrou no lugar certo, né? Passou o braço, o cotovelo, passou e entrou antes do joelho, né? Que era o que tava vindo, era o próximo. Entrou literalmente embaixo do Fábio. Pois a bola. Mas, enfim... Tinha que ser, assim, conseguiu marcar. Na sexta-feira eu comentei que a grande chance do Flamengo seria os pênaltis, né? Achava que ficaria empatado o jogo, mais 1-1, né? Que foi meu palpite. Mas eu achei que o Fluminense ia ganhar nos pênaltis. Só você não, amigo. Só você não. Você falar isso, acertei. Acertei o resultado do jogo seria empate, né? Não o placar. Mas... Aí você fica reivindicando, assim, cara. O jogo ficou devendo, não foi um jogo vistoso, né? Como a gente gosta de ver uma final de campeonato. Foi um jogo muito truncado, muitas faltas, poderíamos ter expulsos durante a partida, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Mas... dos males, saiu um campeão aí de forma justa, né, Zeca? Foi um jogo justo, foi um jogo pros dois lados, foi igual, não teve polêmica, digamos assim, no jogo, né? A torcida do Flamengo aí feliz. Teve polêmica depois que o Flamengo fez uma publicação aí, meu amigo. Vai dar pra falar. Escuta, aguarde, confira. O Flamengo fez uma publicação vice de novo, só que todas as letras em caixa baixa e o C em caixa alta.
Então, Só pra lembrar a Série C. Isso você faz com o amiguinho, cara. Amigo, Pra quê? nos tempos de hoje, realmente, a gente não costuma muito ver disso, mas antigamente isso era vai mais ser que zoeira, normal, né? Tem que rolar. Se o pô. Fluminense ganhar, Faz parte tinha que do zoar futebol. também. Ia zoar, né? provavelmente ia zoar. E os dois são Lógico. parceiros, né, cara? São times parceiros em negócios, né, por causa do Maracanã. E não costuma ter muita briga Muita política, zoeira não, muita né? briga política aí, não, dentro do Flamengo e Fluminense, né? Então pode zoar à vontade. Sim. Quer dizer, mais ou menos, né? Sempre tem um que fica hashtag chateado. Sim, vamos falar do Vasco, Falar, porque o Zeca. Renato Gaúcho tá aí, Com né? mais tempo pra treinar, teve muito Com tempo pra treinar essa semana. Um bom tempo. E aí, enfim, quer corrigir também os erros. E Sim. quer que o Vasco agora engrene. O que acontece? É um diagnóstico desde a temporada passada do Vasco, problema defensivo, né, Zeca? O Vasco tomou 60 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Rapaz. Foi uma das piores defesas. É muita Em coisa, 2026, o Vasco já tomou 12 gols em 13 jogos. Então, Não o dá, Renato, né? o principal objetivo do Renato nesse momento é acertar a defesa. Como que ele vai acertar a defesa? Como? Enchendo o time de volante, irmão. Ele aproveitou esses dias aí pra treinar e tá estudando a possibilidade jeito, né? de jogar com 3 volantes, né? Tietê e Hugo Moura fizeram estão sendo estudados qual deles vai jogar ao lado do Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes parece que realmente vai ser um dos pilares do time do Renato Gaúcho. Ele chegou a treinar aí opções, né? 4-4-2, 4-3-3, mas a gente só vai saber no jogo contra o Palmeiras, que é na próxima quinta-feira, né? Dia 12. Sim. Então, assim, o Renato teve tempo pra trabalhar, estudou a possibilidade de realmente, tem que acertar a casa. Não adianta você for lá fazer 5 gols e tomar 6. E o Vasco realmente é um time muito frágil defensivamente. Paulo Henrique tem errado muito também, né? É verdade. É um jogador que caiu muito de produção nesse ano, pra falar a verdade, né? O Piton também, que era um dos pilares do time do ano passado e dos últimos anos do Vasco, tem jogado mal também. Só uma curiosidade, lembrando, né? O Cuiabano foi o Renato quem subiu pra categoria principal lá no Grêmio. Interessante. O Cuiabano já é um velho conhecido. E agora estão juntos, né? Tá gente falando bobeira aqui, vou repetir não. Imagino. Mas assim, eu acho que o jogo em si contra o Palmeiras já é um baita de um desafio pro Vasco, um baita de uma... Como é que se fala? De um teste, né? Pra essa defesa do Renato. Realmente. Embora o Palmeiras não costume jogar muito bonito, né? Mas ainda assim tem um ataque muito forte. Tem muitos jogadores, muitas opções. Vamos ver. É um bom time, né? Sim. Ô Zeca, falando ainda e relacionando um pouco o Vasco, cara, sabia que o Ancelotti já tem uma pré-lista e nessa pré-lista tem uma novidade, cara? Diga. Relacionado ao Vasco, quem tu acha que pode estar nessa pré-lista aí? Eu aposto num cara que não tá mais. Não é mais do Vasco, mas tem relação com o Vasco, né? Ryan, Ele mesmo, tá vendo aí, né? Sem vergonha. Tá pegando cola. Mas é isso mesmo, o Ryan tá na pré-lista do Ancelotti. O Ancelotti tá acompanhando o Ryan, assim como tá acompanhando o Endrick e o surpreendente Igor Thiago. Igor Thiago, pra quem não sabe, é um centroavante. Ele é do Brentford, da Inglaterra. É um time pequeno de lá, mas que joga a Premier League, que é a primeira divisão lá. E ele se tornou, nessa temporada, o brasileiro com mais gols em uma edição de Premier League. Ele já tem 18 gols nessa temporada lá. É o vice-artilheiro atrás de quem que tu acha que é o vice-artilheiro? Rapaz, chuta quem não é um sei. artilheiro da Premier League. Não sei. É o Haaland, o centroavante sim, o Haaland. do Manchester City, né? O Haaland é absurdo, tem 22 gols já. Mas ainda assim, o Igor Thiago, num time minúsculo, pequeno, né? Porque o Brentford é de fato um time pequeno. Ele é o vice-artilheiro da competição com 18 gols e tá no radar da CBF, do Ancelotti, né? O Ancelotti tá acompanhando. Eu acho que ele devia acompanhar também o Igor Jesus, que tá jogando muita bola no Nottingham Forest. É um cara diferente, é um centroavante diferente, que contribui muito pro jogo, né? Eu acho que tem muita vaga. Além desses que eu falei, da pré-lista, tem também o Léo Pereira do Flamengo, o Bremer da Juventus, né? Muito porque a gente teve aquela lesão seríssima do Militão. E o Alexandre, aquele lá do Lille, da França, ele tá oscilando muito nessa temporada, então por isso o Ancelotti traz novas opções aí nessa pré-lista. O Brasil tem amistosos esse mês já. Isso. Não sei se tu tá ligado, já tem convocação na sexta agora, não é isso? Não, pensei que deve ser na outra semana. Próxima segunda. Isso, na próxima segunda, isso. Uhum. O Brasil joga no dia 26 contra a França, em Boston, nos Estados Unidos, e no dia 31 contra a Croácia, em Orlando. Rapaz, duas pedreiras, hein, Zé? Cara, mas eu acho que é isso. Tem que Futebol ser. é isso. Assim, o que acontece? E o Ancelotti precisa disso, né? Também. Qual é a diferença do nosso futebol hoje pro futebol da nossa seleção hoje pra seleção de fora, as seleções da Europa, por exemplo? Cara, os desafios deles são muito maiores. Eles têm as competições, a Conference League, a Euro lá. Cara, são só jogos brabos, velho. Olha as seleções que tem lá. Os Lá é melhores só estão assim. lá. Então, assim, o Brasil tem que ter desafios grandes,
pra poder testar. Não, pô, tá errado isso aqui. Pô, fulano não dá conta. E, meu irmão, é isso. É, porque Copa do Mundo é isso, assim. Exatamente. Assim, vamos ver como é que vai ficar essa Copa do Mundo aí, né? Se vai rolar mesmo, onde vai ser. Você já parou pra ver que pode vir parar aqui no Brasil essa Copa do Mundo? Tá uma loucura, né, cara? Uma loucura. Eu acho assim, tudo bem, né? Que infelizmente a gente tá vivendo guerras, coisas e tal. Mas acho que mudar agora, em cima do laço, eu acho... Não por isso, é por causa da guerra, né? Sim. Então, assim, por causa Eu desse acho problema, difícil. por causa desse problema, iria vindo aos países anteriores, né? Todos eles estão com algum problema de conflitos, né? Catar, Rússia, então cairia aqui no Brasil. Pois é, cairia, né? Cara, assim, eu acho difícil, mas pode acontecer realmente, a gente não sabe, né? Sim. E pelo visto, infelizmente, isso vai demorar bastante, cara. Infelizmente. Tomara que não, né, Zeca? A gente torce pra isso, mas é complicado, muito. Meu camarada, então tá falado. Aquele abraço. Valeu, irmão. Manda um abraço pro Jansen. Ô, Jansen, um abraço, Ele irmão. chama, Tamo o Jansen junto. Ele te ama também. Ele tem um pôster lá teu também? Porque tem do Neymar. Eu sei que tem foto tua lá, porque tem muito mosquito lá onde ele mora. Ele falou comigo, Felipe, me manda a foto de Zeca aí, tem muito mosquito aqui onde eu moro, cara. Isso. Tô Eu e precisando tu, tirar. né, cara? Duas carinhas bonitinhas. Um abraço, cara. Valeu, Boa semana. Zequinha. Abraço, Valeu. irmão. Tamo junto. Esporte Terê. Esporte Terê FM.